Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e esse tema é bem interessante. É um tema que somente um entendimento um pouquinho mais avançado é que consegue ter esse discernimento, viu? É verdade. Veja, o tema. Para que Jesus volte novamente, as mães terão que comer seus filhos novamente. É isso mesmo. As pessoas ficam falando, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Não sabe nada. Não consegue entender nada da Bíblia. Não consegue entender nada. Por isso que esse vídeo aqui, eu quero que você compartilhe ele bastante. Manda esse vídeo aqui para teólogo, para professor da escolinha dominical. Manda sem medo. Manda sem medo. Porque esse entendimento é um entendimento muito profundo a respeito das coisas que deveriam acontecer se Jesus fosse voltar novamente. Isso daqui é um entendimento que derruba as narrativas, as falácias da volta de Jesus. Derruba mesmo. Derruba mesmo. Foi coisas terríveis que aconteceram. Então, sem mais delongas, vamos ler Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49 ao 58. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, você assiste ele em parcelas, fracionado. Veja, o que eu vou ler aqui são maldições, foram maldições decretadas por Deus para os judeus, para o povo de Israel, para os israelitas que receberam as leis por intermédio de Moisés, e que Moisés recebeu as leis por intermédio de anjos no Monte Sinai, naquelas densas trevas, naquele Monte Sinai fumegante, que se um animal chegasse ao pé do monte, morria queimado, apedrejado. Então, essa passagem aqui foi uma maldição para os judeus que não cumprissem os 613 mandamentos. Essas maldições aqui não são para nós, gentios, não. Hoje em dia, os gentios que estão dentro dessas chamadas igrejas estão colhendo doenças, maldições dessas, porque praticam coisas que ficaram da cruz para trás. Praticam essas obras que batismo, buscar Deus em templo, monte, jejum, essas coisas são leis de Moisés. Está dentro desse contexto aqui, desse capítulo. Depois você lê ele todinho, o capítulo 28. Que fala das bênçãos e das maldições. As bênçãos é do versículo 1 ao 14. E as maldições é do versículo 15 e diante. Então essa situação tenebrosa, essa situação aqui horrível que aconteceu dentro de Jerusalém, foi para eles, para os judeus. Vamos ler, ó. O Senhor, no versículo 49, Deuteronômio 28. O Senhor fará vir contra vocês, judeus, israelitas, uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Exército romano, conduzida pelo general Tito, no ano 69. Versículo 50, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Aí entra algum doutor aí e coloca, não, mas isso aconteceu em Samaria também. Isso foi para Samaria. Foi para Samaria também. Foi a primeira vez quando Nabucodonosor cercou lá o Babilônia, cercou lá a Samaria, e as mulheres comeram os filhos também, recém-nascidos, tá? E em Jerusalém foi a segunda vez. Mas o que prova que isso daqui serviu tanto para Samaria como para Jerusalém é o que eu vou ler, o que Jesus disse. Jesus disse isso lá no ano 33. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. O exército romano, terrível, cruel. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, judeus, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês, judeus, sejam destruídos. 52. Não cercarão eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas. Aonde é que tinham as 4 torres de fortalezas de Antônia? Era aonde mesmo? Em Jerusalém. As altas e fortes muralhas eram o que cercava mesmo o quê? Jerusalém.
Quando foram derrubadas essas muralhas, o templo? No ano 70 DC pela segunda vez? Então vamos lá. Eles cercarão, isso aqui era uma profecia, uma maldição para os judeus. Eles iriam cercar Jerusalém, os judeus ali dentro queriam pagar as contas. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão, cercarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. 53. Na angústia e no aperto em que vocês, judeus, ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor seu Deus lhes der. 54. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda lhes restarem. 55. De modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. 56. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama e para com o seu filho e para com a sua filha. 57. Será mesquinha, não repartido com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. 58. Se vocês, israelitas, se vocês hebreus, se vocês povo de Israel, se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Eu frequentei um lugar há pouco tempo que eles falavam que esse Deus aqui era um Deus do mal, não era o mesmo de Jesus. Mas aí você vê que Jesus usou essa mesma situação dentro de Jerusalém, no ano 70. Engraçado, né? Quer ver? Versículo 28, versículo 15, ó, o 15. Nós lemos do 49 ao 58, subindo um pouquinho, ó, versículo 15. Porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Leia depois as maldições. E dentro dessas maldições está a mulher comendo seu recém-nascido. Essas Deus deu através de Moisés para falar aos hebreus, aos israelitas, aos que pertenciam às 12 tribos de Israel, aos que receberam as leis para cumprir. Foi dito a eles, se eles não cumprissem os preceitos, os estatutos, os mandamentos que Deus estava ordenando a eles, judeus. Então eles, as mulheres, as israelitas, as hebreias, foram elas que iriam comer os seus recém-nascidos. Quando foi que aconteceu isso? Quando Jesus voltou e julgou os israelitas e cobrou essas contas, porque essas maldições eram sentenças. Então, quando Jesus voltou pela segunda vez no ano 70 DC, ele, de uma forma espiritual, julgou os israelitas, sentenciou, cobrou a dívida deles. Porque assim ele falou lá em Lucas 11, lá ele falou em Mateus 23, que aquela geração seria responsabilizada desde a morte de Abel até Zacarias. Então para que Jesus volte novamente, quando Jesus voltou, as mulheres o povo de Israel estava debaixo dessa maldição, estavam sentenciados a passar por isso. Foi a grande tribulação que ocorreu. Jesus disse em Lucas 21, do versículo 20 ao 24. Jesus disse assim para os discípulos que estavam no Monte das Oliveiras. Leia lá no versículo do 1 ao 3, que você vai ver que era no Monte das Oliveiras que Jesus estava com os discípulos. Jesus falou no versículo 20, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, povo de uma grande nação que falava outra língua de longe, eram os romanos.
Saibam que está próxima a sua devastação. Então, quando os discípulos vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para eles saberem que tinha chegado a destruição. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Só iria fazer isso os que estavam seguindo os ensinamentos de Yeshua, de Jesus de Nazaré. Eles estavam sendo avisados aqui entre o ano 30 e o 33. Vai chegar o dia, ele falou, que vocês vão ver Jerusalém cercada. Quando vocês verem Jerusalém cercada, quem tiver dentro tenta correr. E quem tiver fora não entre na cidade. De forma alguma não entre na cidade. Porque no 22 ele falou, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, quando Jerusalém fosse sitiada, cercada pelo exército, o povo de outra língua, o povo que viria de longe, então se cumpriria tudo que está escrito. E Jesus disse que não passaria daquela geração, sendo que tudo isso acontecesse. Aí no versículo 23 ele falou assim, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. A ira de Deus era contra os israelitas. Você, que é um líder religioso, que anda mentindo, falando que Jesus vai voltar, tome juízo, aprenda a entender, a contextualizar, a verbalizar um versículo, respeita a época, respeita para quem for falar dessas coisas, para de ser louco, mentiroso, de ficar falando uma coisa e Jesus vai voltar. Para que ele volte novamente, deverá as mulheres comerem os filhos de novo, porque ele disse, ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Aqueles dias significou o juízo de Deus, a cobrança de contas, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse tempo de será pisada por eles, foi o dia do Senhor. O dia do Senhor durou 3 anos e meio, a metade de uma semana, a metade de um tempo. 1260 dias ou 42 meses foi o tempo do dia do Senhor. Iniciou-se com os primeiros conflitos aos arredores de Jerusalém no ano 66. Findou no mês de agosto do ano 70 DC. Então, para que Jesus volte novamente, as mães terão que comer seus filhos novamente. Então, se você anda por aí falando que Jesus vai voltar, pelo amor de Deus, respeita o que está escrito. Você quer ver isso de novo? Você quer ver essa tragédia de novo? Olha o que Jesus falou sobre a grande tribulação, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca, jamais haverá situação. Segundo Flávio Josefo, que foi um contemporâneo de Paulo, dos discípulos daquela época, ele, que era, se eu não me engano, ele era um judeu contra Roma, mas aí depois ele se tornou participante do exército romano. Eu sei que ele escreveu o livro A Guerra dos Judeus, Flávio Josefo, e ele fala que dentro de Jerusalém as pessoas, os homens, saíam procurando água, alimento de qualquer jeito. Eles inseriam varas no reto das pessoas para descobrir onde tinha comida. A água que eles bebiam era sangue. A carne que eles comiam era dos seus filhos. Eles raspavam os couros dos escudos para se alimentarem daquelas raspas de couro. Tudo isso aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, porque Jesus falou, quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada, saiba que chegou a devastação. E a religião, com toda sua mentira, seu teatro, suas falcatruas, suas manobras, ficam por aí falando que Jesus ainda vai voltar. Quando eu estou no YouTube passando ali para ver algum vídeo, eu vejo alguém falando sobre a volta de Jesus, dá vontade de cuspir, de vomitar, de tanta mentira, de tanto engano, de tanta falta de entendimento, tanta burrice, tanta ignorância. Se é que é ignorância, né? Se é que é ignorância. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Leia todo o capítulo 24 de Mateus. É um capítulo escatológico. É um capítulo que fala sobre a volta dele, Jesus. Quando ele falou. Aí descendo aqui, se você vai lendo, versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso tudo o quê, cara pálida?
a grande tribulação, as mães comerem os filhos, os soldados romanos, quando os judeus tentavam escapar pulando o muro, que eram capturados, ele era, ou era levado escravo ou era pendurado no madeiro. Segundo Flávio José, eram pendurados cerca de 500 pessoas por dia. Então essas desgraças, essas atrocidades, para que venha acontecer novamente, Jesus teria que voltar. Já se fazem quase 2000 anos que todas essas coisas horrorosas aconteceram. E a religião fica por aí falando que Jesus vai voltar. Mentirosos, sem vergonhas, raça de víboras, serpentes, ladrões, mercenários, exploradores dos salários alheios, tosqueadores que tratam as pessoas como ovelhas. Jesus também disse em Lucas 23, olha, o que Jesus disse durante a crucificação? Ele estava levando a cruz. Lucas 23, do 26 ao 31. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que a batiam no peito e lamentavam, as mulheres chorando, vendo aquela situação. Porém, Jesus, voltando-se para as mulheres, para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Olha o que Jesus falou. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Olha o entendimento perfeito. Está aqui. As maldições de Deuteronômio 28, do 49 em diante, para os israelitas. As contas cobradas no ano 70 dos israelitas. As mães que, para se cumprir os escritos, comeram seus recém-nascidos, e nem a placenta dividiu com os seus filhos ou seu marido. E Jesus depois, andando com a cruz, carregando, se arrastando, todo lavado de sangue, nu, pedaços de carne faltando de seu corpo, cusparada, chute, soco, pontapé, rabo de arraia, tudo ele sofreu. E ele disse àquelas mulheres que estavam chorando, acompanhando aquele cortejo, acompanhando aquela cerimônia ali: não chorem por mim, mulheres. Porque ele não reconhecia Maria como sua mãe. Ele chamou Maria de mulher. Mulher, eis aí o seu filho. Maria foi só um instrumento utilizado por Deus para gerar um corpo como habitação do Deus Espírito, na manifestação de Filho. Então, naquele calvário, naquela caminhada, ele todo esmagado, todo esbagaçado, todo desfigurado, as mulheres choravam. E ele disse: não chore por mim, porque ele estava indo para o descanso. Porque assim dizem Eclesiastes: bem-aventurado é o dia do velório do que o nascimento. Deve-se fazer festa quando uma pessoa morre, o espírito está voltando para casa. E deve ficar triste quando nasce uma pessoa, porque naquele nascituro ninguém sabe o que vai ser dali para frente, devido à natureza carnal, devido às desgraceiras da carne. Então Jesus disse: mulheres, não chorem por mim, chorem por seus filhos. O sofrimento vai ser tanto que vocês gritarão, clamarão: caiam sobre nós montanhas e montes. Então os idiotas, os imbecis, a maldita religião que fica vomitando por aí, fica obrando pela boca, falando que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Cambada de ignorante, cambada de cegos, tolos, mercenários, trambiqueiros, estelionatários dos escritos bíblicos. A teologia, o câncer da humanidade chama-se teologia, ligado à religião. Você entendeu por que o tema deste vídeo? Para que Jesus volte novamente, as mães terão que comer seus filhos novamente? Como é triste um negócio desse. Então, mas graças a Deus que Jesus disse que nos dias da cobrança de contas em Jerusalém, que ocorreu no ano 70, diz que tribulações e angústias como aquelas nunca haviam acontecido. Ou seja, o que aconteceu em Samaria não chegou nem perto do que aconteceu no ano 70. E Jesus disse que jamais, em tempo algum vindouro, aconteceria aflições e tribulações como as ocorridas no ano 70 DC. Eu espero que esse vídeo venha
dar entendimento, nem que seja para uma pessoa apenas. Se você somente do outro lado, você entender isso, para mim já vai ser maravilhoso. Estarei plenamente feliz se apenas você entender. Se você for esposa, entendeu, seu esposo não entendeu. Se você for o esposo entender e a sua esposa não entender, para mim, está feliz, estou feliz com isso. É um entendimento mais racional do que isso, não pode ter. Um entendimento mais coerente do que esse, não pode ter. Para provar por A mais B que Jesus não volta mais. Porque o que ele tinha que fazer foi no dia do Senhor. E o dia do Senhor aconteceu do ano 66 ao mês de agosto do ano 70 DC. Durante 3 anos e meio, tá bom? Então eu vou deixar com você esta mensagem e espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. E se foi útil, eu peço que você venha contribuir com esse canal, dando joinha, compartilhando o máximo que você puder, manda para todo mundo que você conhecer esse vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens em primeira mão. E assim eu encerro essa explanação. Esperando que, a cada dia mais, o nosso Criador, o Pai do nosso Espírito, o nosso Senhor, Ele venha dar cada dia mais entendimento para que nós consigamos entender nas entrelinhas, porque são nas entrelinhas que está a verdadeira revelação da palavra dele. Assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.